Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia, paz e bem a todos. Hoje, domingo, 26 de janeiro de 2025. Hoje, ouviremos o Evangelho de Jesus que se encontra em Lucas, no capítulo 1, nos versículos 1 a 4 e Lucas 4, versículo 14 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para decidir para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabamos de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um momento extraordinário e profundamente simbólico. No início do ministério de Jesus, ele volta à Galileia com a força do Espírito, entra na sinagoga de Nazaré, onde cresceu, e lê uma passagem do profeta Isaías. Essas palavras, tão conhecidas pelos ouvintes, falava de um tempo de libertação, de cura, salvação. E então Jesus faz uma declaração surpreendente. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabamos de ouvir. Com essa frase, Jesus não apenas interpreta o texto de Isaías, ele o atualiza, ele afirma que a promessa de Deus, tantas vezes esperada e proclamada, agora se realiza nele. Ele é o ungido do Senhor, o Messias, aquele que traz a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos e a cura aos aflitos. Refletimos junto sobre o significado desse hoje e como ele continua a ressoar em nossa vida. Jesus inicia sua missão deixando claro que é movido pelo Espírito Santo. Isso nos lembra que sua obra não é apenas humana, mas divina. Ele foi enviado, ungido, consagrado para transformar a realidade do mundo. Vejamos a quem ele se dirige. Jesus se dirige aos pobres, aos cativos,
aos cegos, aos oprimidos. Jesus veio para os marginalizados, veio para aqueles que sofrem, para quem o mundo rejeita. Sua missão é um anúncio de esperança, mas também de convite à transformação. Ele não veio apenas aliviar dores, mas trazer também a libertação integral do corpo e da alma e do espírito. Esse anúncio nos desafia a olhar ao nosso redor e perceber os pobres do nosso tempo, os pobres dos dias atuais. Quem são os que precisam dessa boa nova hoje? Quem são os que vivem na escuridão, na escravidão, presos pelas correntes do medo, do pecado e da injustiça? E mais importante ainda, como podemos ser instrumentos dessa libertação? Essa palavra, hoje, que ouvimos no Evangelho, é poderosa. Jesus não fala de um futuro distante ou de uma promessa vaga. Ele diz que o reino de Deus começa aqui e agora, que a salvação não é algo que esperamos passivamente, mas algo que já está acontecendo nele, próprio Jesus Cristo. Esse hoje não é apenas o dia em que Jesus falou na sinagoga, é o hoje eterno de Deus que continua a se realizar em nossa vida. Cada vez que ouvimos o Evangelho, cada vez que vivemos a fé, o hoje da salvação se atualiza. Isso nos desafia a perguntar: estamos vivendo o hoje de Deus ou ainda estamos esperando que algo extraordinário aconteça no futuro, sem perceber que Cristo já está presente em nossa vida, nos chamando a responder ao seu amor? O Evangelho nos diz que todos na sinagoga estavam atentos a Jesus. Esse detalhe nos convida a fazer o mesmo, ficar atentos ao chamado de Jesus. Em um mundo tão cheio de distrações, somos chamados a fixar nossos olhos em Cristo, a reconhecer que Ele é a plenitude das promessas de Deus e a fonte de nossa esperança. Fixar os olhos em Jesus significa também permitir que suas palavras nos transformem. Não basta ouvir o Evangelho como algo bonito ou inspirador. É preciso deixá-lo moldar nossa vida, mudar nossos pensamentos e orientar nossas ações. O hoje de Jesus não terminou na sinagoga de Nazaré. Ele continua a se cumprir cada vez que acolhemos sua palavra e vivemos de acordo com o Evangelho. Cristo ainda está entre nós, proclamando essa boa nova, libertando os cativos, curando os corações feridos, mas Ele também nos chama a ser seus instrumentos neste mundo. Perguntemo-nos como podemos ser um reflexo desse hoje de Deus na vida dos outros. Como podemos levar a esperança, a cura, a libertação que Jesus anunciou? Talvez seja através de um gesto simples, de uma palavra de encorajamento, de um abraço, de um aperto de mão, de um ato de justiça ou de misericórdia. Hoje, Jesus continua a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Que possamos viver com a consciência de que o reino de Deus já está entre nós e que somos chamados a colaborar com sua obra. Fixemos nossos olhos, nosso olhar, dedicar nosso olhar nele. Permitimos-nos que sua palavra transforme nossa vida e que sejamos portadores dessa boa nova para o mundo de hoje.
Que assim seja. Amém.